correto? Porque é algo que se tornou mais popular dentro do cenário, né? Dentro da enfermagem em si. Porém, a enfermagem ela trabalha com diversos aspectos, né? Seja no céu, na terra, no mar e também nos esportes eletrônicos. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Queria me apresentar. Meu nome é Camila Freitas Lino de Andrade, sou enfermeira, meu porém está ali embaixo, porém RJ, eu sou do Rio de Janeiro. E é isso, sou enfermeira do trabalho e sou pós-graduanda no esporte. Estou me apresentando mais um pouquinho para vocês, né? Bom, sou pesquisadora e atuante do esporte desde os Jogos Pan-Americanos em 2007. Então, no meu último ano de graduação, surgiu a oportunidade de ser voluntária. Não foi na saúde, mas foi dentro dos bastidores. E foi uma experiência, assim, que eu digo sempre que é um divisor de águas. Então, isso me deu expertise para trabalhar com outros eventos esportivos, não na saúde, mas nos bastidores ainda, porque eu queria conhecer como que se passa o evento esportivo em vários aspectos, seja ele dentro do FOP mesmo, né, do Field of Play, dentro da competição, ou até mesmo dentro do que se passa externamente, do que se passa com o público, com o deslocamento de atletas. Então, tudo isso me proporcionou para eu conhecer um pouco mais dentro do cenário esportivo de modo geral e, claro, né, puxando o gancho para a enfermagem. Sou bacharel em enfermagem pela Universidade de Estácio de Sá, me formei em 2008, me formei como enfermeira do trabalho em 2012 pela Souza Marques, que é uma faculdade que tem lá no Rio. Sou associada da Associação Brasileira de Enfermagem. Sou pós-graduanda pela Unisaúde Educacional, então eu me formo mês que vem, então já virando o ano, já pegarei, em nome de Jesus, meu título de especialista. Estou conselheira da Federação de Esportes do Rio, né, até o ano que vem, e contando. Então, espero aí sempre agregar junto à categoria, junto ao cenário gamer. E é isso, então vamos com tudo. Mas antes eu queria mostrar para vocês uma breve história do que é a enfermagem, já que muita gente só conhece dentro do âmbito hospitalar ou até mesmo dentro da assistência, que é o mais comum. Tudo começou com Florence Nightingale, mas da Florence surgiu antes de Cristo, com pessoas abnegadas que abriam mão de tudo para cuidar de pessoas doentes de forma intuitiva. Então tudo veio do ato do cuidado, mas ainda não de forma científica, porque naquela época ainda não tinham tantos estudos, então era algo totalmente intuitivo ou passado conhecimento de um para o outro, ou de pai para filho, ou de estudiosos da época. E depois a função coube aos religiosos, porque agregaram a religião também a esse aspecto. E a partir da Guerra da Crimeia, que é ali na Ucrânia, a enfermagem se reinventa graças à iniciativa da Florence, que é essa aqui, né? Ela começou na história da enfermagem com a precursora dos meios modernos que seguem até hoje conosco. Então, o conceito de limpeza, iluminação, conforto. A Mary Cole, que é essa que está aqui embaixo, também foi para a mesma guerra, mas não foi reconhecida no mesmo período. Então, na época, encontraram um diário dela contando sobre as experiências. Então, ela recebeu as honrarias bem depois, ou seja, já falecida. E a nossa heroína brasileira, que é Ana Nery, que está aqui no canto. Ela foi para a Guerra do Paraguai e também se tornou pioneira dentro dos heróis da pátria. E algumas curiosidades. No Brasil, nós sabemos que a enfermagem ela é em números, ela é imensa, então temos mais de 2 milhões de profissionais e nós temos uma semana de comemorações. Em vez de ter apenas um dia, nós temos uma semana, aonde o dia 12 de maio representa o nascimento de Florence, então ela representa os enfermeiros, e o dia 20 de maio ele representa os técnicos e auxiliares, homenageando o falecimento de Ana Nery. E dentro da enfermagem existem mais de 200 especialidades de atuação, ou seja, não é apenas no campo hospitalar. Podemos empreender e abrir consultórios, atuar, como eu já falei antes, né, no céu, no mar, na terra e em todo lugar. E dentre várias causas que lutamos até hoje. Dentre outras, né, a enfermagem do esporte, né, de acordo com a concepção, né, dos estudos, da concepção que eu tive estudando, aonde surgiu a figura dos massagistas, lá no passado, com o futebol, que é o esporte mais popular que a gente tem no Brasil. Então, tudo começou, né, com a comissão técnica até então composta. O médico não era médico do esporte, mas sim eram ortopedistas. E a figura dos massagistas
ela foi e segue sendo fundamental, porque através deles surgiram outras profissões, aí as profissões foram evoluindo, foram se consolidando, mas os massagistas são figuras importantíssimas, como são até hoje, né? Hoje já não é mais massagista, são massoterapeutas com outro conceito, né, com outra formação, então isso contribuiu bastante. O primeiro artigo dentro da enfermagem do esporte, ele veio de 1987 com a professora Miriam Heidemann, da Universidade Católica de Petrópolis, e em termos assim de estarmos um pouco mais, né? O Diego ele começou, né? Hoje ele é o primeiro enfermeiro do esporte da América Latina e consequentemente do Brasil. E eu comecei 2 anos depois dele. Então ele começou em 2005, eu comecei em 2007. E dentro em breve teremos novidades aí, né? Além da pós-graduação em enfermagem do esporte, que eu estou cursando, inclusive, já estamos na segunda turma. Então, no mês que vem, como eu já falei, teremos outros colegas também especialistas. Não é apenas o Diego que fez o curso de medicina esportiva e atividades físicas, junto com a medicina, mas ele teve que pedir autorização, né? Então foi um processo diferente para que ele pudesse aí ter essa expertise, né? Passar esse conhecimento e também coordenar o curso. Agora, jogando literalmente, né, os principais modos ou estilos de jogo, né? Então, assim, o que a gente consegue visualizar em mãos, né, em aparelhos, a gente pensa em quem? Console, videogame. Então, eu que já tenho 40 anos aí, conheço bem, né, essa situação de console, videogame, porque eu comecei com 8 anos com o Mega Drive. Então, assim, Sonic é a minha paixão. Tudo começou com Sonic 2 e não parei mais. Então, sou ceguista mesmo. E é uma paixão que carrego até hoje, né? Já com 40 anos, e é sobre isso. O mobile, o celular, que hoje em dia muitas pessoas utilizam, né? Mesmo que seja um joguinho bobo, tipo um Candy Crush, que eu também gosto muito, jogo. Mas, por exemplo, a utilização dele com idosos também é importante para estimular a cognição. Então, isso ajuda muito. Nem que seja assim, o jogo da cobrinha, daquele antigo da Nokia, nem que seja aquele joguinho mais bobo, mas você está estimulando a sua cognição. O PC, né, que é o Personal Computer, que hoje a gente vê bastante em diversas organizações, como a Fúria, como a Liberty, enfim. E as competições virtuais brasileiras, que pouca gente conhece, mas está entrando no cenário também de uma forma interessante. Por quê? Quando a gente pensa em esportes, a gente só pensa nesses três primeiros, né? Só que não é, gente. Porque pensa assim, o jogador ele joga sentado o tempo inteiro, utilizando as mãos e utilizando a movimentação ocular. Mas não é só isso. As competições virtuais brasileiras nada mais são do que a movimentação, só que num ambiente controlado, igual o esporte olímpico, né? Digamos assim, ciclismo, enfim, ciclismo a gente consegue até visualizar melhor, aonde o atleta, né, o pro player, ele consegue dentro do ambiente controlado, em vez de ser na rua, né, numa estrada, enfim, é numa bicicleta específica para aquele fim. Então, não é apenas a visualização do pro player sentado, utilizando as mãos e os olhos. Não, não mais. Esse ano rolou o Simpósio Internacional da Enfermagem do Esporte, onde eu apresentei esse artigo aqui, que eu vou mostrar só um pouquinho para vocês, até para não atrasar a palestra da colega, mas foi uma experiência interessante, onde a gente conheceu outros profissionais também que nos apoiam, tá bom? E além de outros profissionais nos apoiarem, é importante frisar que a gente está aqui para somar, tá? Tem gente que acha que a gente vai invadir áreas e tudo mais, mas não é nada disso, gente. Tudo em benefício do nosso atleta, do nosso pro player. Então a gente está aqui para somar. Então, de forma alguma, a gente quer atrapalhar o trabalho de ninguém, é só algo para agregar. Porque quem é beneficiado, na verdade, é o atleta. Então, aqui isso foi na Universidade de Santa Úrsula, lá no Rio, na capital. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só quero mostrar a conclusão desse artigo. Alguém pode me ajudar aqui, por favor? Quero mostrar só a conclusão do artigo. Isso, tá. Foi anterior. Não, tá no arquivo, isso. Deixa eu só passar aqui. É a última folha. Isso. Só vou mostrar a conclusão desse artigo. Tá na folha à parte.
Só vou mostrar a conclusão mesmo. Ah, não apareceu. É. Ah, não. Achei que tivesse subido. Enfim, depois eu vou disponibilizar para vocês o artigo, mas é interessante essa observação que a gente teve a respeito. Tem estatísticas, tem a conclusão a respeito, mas é bem interessante a gente falar. Inclusive, esse olhar da enfermagem dentro do cenário gamer também será tema do meu TCC, agora da minha conclusão de curso da pós-enfermagem do esporte. Mas é basicamente isso, tá? Só estou mostrando aqui minhas referências, tá certo? Eu usei algumas referências do futebol, porque é algo que eu já estudo há algum tempo e achei interessante mostrar, tá bom? Então tem uma referência ali, no caso, eletrônica, e as outras três são em literatura física, tá certo? Aí é isso. E agradecer a vocês pela oportunidade, tá? É isso. Então tá minha família aqui, que eu vou mostrar para vocês. E é isso. Todo mundo que mexe com jogos tem que ter gato, não tem jeito, né? Muito obrigada e abra para perguntas. Online tem alguém? Tá certo. Obrigado pelo. Opa, tem o Lucas aqui. Camila, primeiramente, parabéns pela apresentação, muito Obrigada. legal mesmo. Queria entender, assim, da sua visão, pensando no futuro, assim, nos próximos, sei lá, 10 anos, 20 anos, né? A gente está vendo tudo crescendo, as pessoas começando a ser formalizadas como profissionais e tal. Como que você vê a atuação do enfermeiro do esporte numa organização como, por exemplo, a Fúria, sei lá, Pen Game, uma equipe assim que disputa torneios internacionais e nacionais? Bom, eu vejo como promissora. Então, eu acredito muito na, na formação do enfermeiro dentro do cenário. A gente já tem colegas que atuam, né, em outros esportes, mas eu não sei se sou a única dentro do cenário, né? Não quero me tornar a única, eu quero que outros colegas também venham para conhecer um pouco mais, para atuar também. Mas eu vejo algo muito promissor, sim, tá? E, claro, né, mais um campo de atuação dentro da nossa categoria, porque a gente realmente precisa estar em todos os ambientes e, claro, né, dentro do cenário gamer também. Perfeito. Eu vi ali na sua apresentação, pessoal, você comentou eu não sei, FERGE, né, Sim, sim, é que da você é federação. conselheiro e tal. Isso. Como é que funciona esse processo? Assim, você fala sobre os temas, traz os seus artigos e eles pensam em levar isso para projetos de lei, algo do tipo, ou a sua atuação ela é mais com os profissionais? Então, dentro do conselho consultivo, nós temos também outros profissionais de outras áreas. E aí, a cada 6 meses é feita a eleição para saber se aquela pessoa está habilitada para seguir como conselheiro. E a gente sempre faz reuniões, né? E com isso a gente consegue aí levar demandas para que a gente possa conversar, trocar ideias e também ouvir os outros colegas para ver o que é interessante para a gente levar à frente. Então, essa chancela da federação, para nós, é muito importante. E com isso a gente conseguir também difundir o cenário gamer dentro do Rio de Janeiro. E claro, né? A gente está aqui difundindo também para o Brasil, enfim, a gente conseguir trocar ideia com outros colegas também. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigada. Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Deixa eu te falar, esse é um campo novo, né, de atuação do enfermeiro, certo? Sim, atuação do enfermeiro, correto. Sim. E você já consegue ter alguma rentabilidade em cima disso? Ou só mesmo reconhecimento e já tem alguma categoria de contratação em cima disso? Então, particularmente na pandemia, eu já tive um profissional, hoje ele não atua mais como pro player, e a gente tentou, nesse segmento, eu cuidar dele, né? Como era a distância, por conta da pandemia, então eu morava numa cidade, ele morava em outra. Então, com isso, a gente tentou fazer algo para que melhorasse a qualidade de vida dele. E Entendi. deu certo. Ele, na visão dele, deu certo. Hoje em dia, ele trabalha em outra área, não mais com o cenário gamer.
era um atleta de futebol e deu certo, entendeu? A gente trocando ideias, entendeu? Ouvindo também, porque é importante, porque a ciência do cuidado dentro da enfermagem, ela abrange como um todo. Se é algo que ele tem uma necessidade maior de consultar outro profissional, a gente encaminha para outro profissional. Quando a gente pensa assim, a gente vai aplicar o nosso cuidado, entendeu? Como já foi encaminhado uma vez para psicologia. Então foi necessário, eu falei para ele, olha, faz isso, por exemplo, você se fica nervoso durante o jogo. Por que não joga isso para o treino? Então, encare o seu treino como se fosse um jogo todos os dias. Aí ele, poxa, não estou conseguindo desenvolver. Eu falei, então procura um psicólogo do esporte que vai conseguir te aconselhar melhor. Aí foi encaminhado. Entendi. Então, esse é um dos exemplos da atuação do enfermeiro. Claro que a gente visualiza o paciente, ou o pro player como um todo, porém, se a gente precisar do profissional de outra categoria, é claro que a gente vai precisar contactar. Aí, no caso, qual seria uma queixa que você tinha mais com constância referente à reclamação de um possível paciente? O que ele mais te queixava assim, de dificuldades dele? Dificuldades dele? Olha, normalmente o pro player, ele normalmente trabalha sentado, né? Não sei, eu não estava prestando atenção no momento que eu estava falando. Normalmente a gente pensa no pro player o quê? Sentado, utilizando as mãos e os olhos. É o básico. Porém, existem competições virtuais também, mas aí é uma outra situação, entendeu? Não é igual um pro player que passa 6, 8 horas jogando, é totalmente diferente. Então, as queixas são várias. Pode ser passar um tempo com dores na coluna, mesmo usando cadeira gamer, que é algo extremamente útil para o pro player, mas pode ser que ele sinta alguma coisa assim. E aí a gente tem que pesquisar a fundo, encaminhar para fazer exames. Então, tem diversas situações aí que a gente precisa observar, entendeu? Já aconteceu de atleta reclamar de cãibra, já aconteceu de atleta reclamar por conta da movimentação ocular, que é o tempo todo, porque não é normal a gente, por exemplo, jogar um campeonato de CS, você está o tempo todo, né, mexendo os olhos e numa velocidade muito rápida. Então, tem que tomar muito cuidado com situações oculares ou outras situações também. Obrigado. Okay. Ah, conseguiu. Lá no final. Ah, obrigada, tá? Olha, você perguntou os maiores sintomas, entendeu? As estatísticas. Ah, não, só a última aqui, a conclusão. Depois eu vou disponibilizar o artigo, mas esse é o artigo apresentado no Simpósio Internacional, onde o estudo demonstrou que os jogos eletrônicos têm um impacto significativo, tudo bem, significativo na saúde dos jogadores, com sintomas físicos e mentais notáveis. Então, não é brincadeira. Porque as pessoas acham, é só um joguinho. Nunca vai ser só um joguinho, gente. A enfermagem esportiva ela emerge como uma área essencial no cuidado e monitoramento desses atletas, com potencial para desenvolver programas de intervenção preventiva que promovam um equilíbrio saudável entre esportes e o bem-estar físico e mental. Futuras pesquisas devem explorar mais profundamente a implementação dessas estratégias do cuidado na prática da enfermagem esportiva, focadas na promoção da saúde e na redução dos efeitos adversos. Então, mostrar a conclusão para vocês, porque tem bastante coisa aí para poder desenvolver, para a gente poder discutir também. Então, é sobre isso, tá? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, para vocês que estão presencialmente e para você que está online.